Vamos nós. Bom, deixa o pessoal entrar aí. Estão devagar. O pessoal foi jantar, não foi lanchar, não. Pois é, era só um bolinho e foram para a festa. Debandaram, né? Debandaram mesmo. E esse não é o tipo de coisa que pode falar na igreja, não. Né? É igual a aula do pastor Joaci lá. Se falar o que ele fala lá. Ele é descendente de judeu. Ele é ótimo. Ele é uma figura. Tem que parar para conversar com ele. Ele não fala as coisas todas que ele ouve falar na aula, não. Que ele estuda na aula, não. Até porque não dá tempo. Mas ele crê em umas coisas assim também meio fora de esquadro. Porque ele estuda muito, assimila muita informação. E aí nem toda informação às vezes procede. Não posso tomar toda informação como verdade. Esses livros mesmo do IBAD eu não tomo. Porque eu li um livro da Assembleia de Deus. Ele é um livro relativamente tendencioso. Sim. Ele fala aqui, mas se você ler, você vai ver que ele começa a querer estabelecer a doutrina da Trindade e não questionar. Ele até aborda crenças não trinitarianas, mas daqui a pouco ele começa a enfatizar, porque ele quer enfatizar o dogma, a crença da Assembleia de Deus. Sim. Aí, às vezes, ele afirma, para dar razão ao dogma dele, às vezes ele se excede naquilo que fala. E aí não bate. A gente vai ver isso em introdução bíblica também. Introdução bíblica eu acho a melhor matéria que tem. Mas o pessoal olha assim, introdução bíblica, pô, introdução. Mas é que trata de como o cânon foi criado, como foi criada a Bíblia. Ah, tá.
As pessoas não têm essa mentalidade de introdução bíblica para isso. Mas vamos lá. Então fica essa pergunta do ladrão da cruz, né? E aí fica para a gente meditar. Mas vamos entrar no capítulo 3, que vai falar agora. O capítulo 2 falou da situação, né, da relação entre pai e filho, como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós vamos falar da natureza de Jesus, já nesse capítulo 3. A gente já recebe isso pronto, né? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas aí nós vamos ver as mais diversas correntes de pensamento da época, né, quando a doutrina foi estabelecida. Vamos aqui. Aí está aí, Cristologia. A Cristologia é o corpo de doutrinas a respeito de Jesus Cristo. Está fundamentada sobre a afirmação de que Jesus é humano e divino. Que em Jesus, o próprio Deus, na pessoa do Filho, se fez homem. Aí vem um desenho aí, Filho de Deus, aí vem. Quando pensamos no Filho, é natural que nossos pensamentos vão imediatamente para a encarnação, para a sua forma humana de Jesus Cristo. Mas precisamos lembrar que a Bíblia nos ensina que Jesus é o mesmo Deus eterno que encontramos no Antigo Testamento e que sua obra no mundo não começou com a encarnação. E aconteceu alguma coisa aqui. Não sei o que é. Aqui foi. Voltou. Tá todo mundo vendo o slide, tá, né? Tô. Tá dando para ver. Sim. Dando para ver. Começou com a encarnação, tá? Vamos pular. Sabemos que o Filho é aquele por meio de quem o mundo foi criado e é mantido em existência. Hebreus 1, 2 e 3. Versículos 2 e 3. O início do Evangelho de João nos remete às primeiras palavras de Gênesis, segundo as quais Deus criou os céus e a terra. João então diz que o Logos, o Filho eterno, estava no princípio com Deus e participou com o Pai no ato. João capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo foi ainda mais longe, declarando que o mundo não foi apenas formado pelo Filho e mantido em existência pelo Filho, mas que também todo o universo existe para o Filho. O propósito de tudo o que foi criado é a glória de Cristo. Jesus é identificado com o Deus do Antigo Testamento não apenas por ser o Criador, mas também por ser o Deus que se declara o único Deus vivo e exige a adoração de todas as suas criaturas. Filipenses 2, versículos 6 ao 11. A humanidade de Jesus nos apresenta um problema. Ele mesmo se chama de Filho do Homem. Por um lado, o Novo Testamento claramente afirma a sua humanidade. Por outro, é impossível conceber a relação entre duas naturezas, uma finita e outra infinita, uma humana e outra divina, existindo em uma só pessoa. Por este motivo, já desde o primeiro século surgiram teorias. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Aqui. Por este motivo, já desde o primeiro século surgiram teorias que buscavam minimizar a humanidade de Jesus ou pela via da simples negação de que ele era, de alguma forma, humano, ou através de explicações segundo quais a divindade de Cristo efetivamente anulava sua humanidade. Aí vem o docetismo. Antes da gente entrar nisso aí, irmãos, você começa a imaginar como é que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Sendo Deus, ele teria que ser onisciente, né? Onipotente, onipresente, né? Suficiente em si mesmo. Mas sendo homem, ele teria a nossa natureza. E a nossa natureza é pecaminosa. Aí começa a surgir os raciocínios que deram origem a uma série de coisas. Se a natureza humana é pecaminosa, Jesus pecou? A Bíblia diz que não. Mas com uma natureza pecaminosa, tem como não pecar? E aí, como eu com uma natureza pecaminosa não pecaria? Aí começa a vir aquelas teorias, né? Mas a natureza divina suplantou a natureza humana.
Isso foi considerado como heresia, nós vamos ver mais à frente. Tá? Então, na verdade, não tinha natureza humana. Na verdade, era uma miragem, era uma aparição, porque Jesus, sendo Deus, jamais poderia ser carne. Então, naquilo era uma aparência, era uma aparição, que é justamente essa doutrina que a gente está vendo aí, o docetismo, que surge no meio do gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina até anterior ao cristianismo, que toma muito força no meio cristão, em que começa a enfatizar, né, já enfatizava antes, que a carne era ruim, a matéria era ruim, só o que prestava eram coisas espirituais, e começa a falar que, já que a matéria era ruim, Deus não poderia nunca se fazer carne, se fazer matéria, porque a matéria é ruim, não tem como coadunar uma coisa com a outra, juntar uma coisa com a outra. Então, a teologia gnóstica começa a afirmar que Jesus, na verdade, ele se manifestou em aparência. E aí vem a palavra docetismo, que vem de dokel, que é a aparência no grego. Né? Então, vem essa doutrina do docetismo, onde os gnósticos, né, que era um movimento de grupos esotéricos que misturavam misticismo, filosofia grega, elementos do cristianismo, resultando numa religião que, em certos pontos, assemelhava-se com o cristianismo que hoje conhecemos, mas em outros divergia completamente dele. É o que o texto aqui diz, mas o gnosticismo, ele tem uma teoria que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo. O Deus do Novo, que é o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, na verdade, é um Deus onde reúne nele todas as coisas. E, inclusive o Deus que era o Deus do Antigo Testamento, que era chamado de Demiurgo. E começa ali uma doutrina em que o Demiurgo era uma partícula de Deus, esse Deus que era o Pai de Jesus Cristo reunia todas as partículas que existiam nele, e num momento da existência de Deus, o Demiurgo, que era uma das partículas, ele resolve se romper, se desvencilhar do Deus maior, e ele se rompe, né, essa conexão, e rompendo essa conexão, as demais partículas de Deus também se espalharam. E o Demiurgo, o que ele faz? Ele acaba aprisionando as partículas de Deus na matéria, e fazendo com que as partículas de Deus ficassem aprisionadas em algo ruim, que sou eu e você, as partículas de Deus e tudo que existe, né? E essas partículas de Deus, elas só voltariam a suplantar a carne, né, dando ênfase ao espiritual, mas essa ênfase ao espiritual não é a ênfase conforme nós compreendemos, não. É dando a ênfase espiritual por meio de um conhecimento específico que Jesus teria revelado somente aos seus discípulos, seus apóstolos, um conhecimento especial, oculto, secreto, que daí vem o nome gnose, que é conhecimento, né? Daí vem gnosticismo, e através desse conhecimento você alcançaria a redenção, né? Onde você desprezaria a matéria e daria ênfase ao espiritual. E aí vem a doutrina. Jesus nunca teve uma natureza humana, não, porque se ele era Deus, ele não poderia ter uma natureza pecaminosa. Um desses pontos de divergência era a visão de que os gnósticos tinham do mundo material. Segundo eles, o mundo material era inerentemente corrupto, vil e depravado. O objetivo último dos gnósticos era escapar à prisão de seus corpos físicos e passar a existir puramente no plano espiritual. Sendo esta a sua compreensão do mundo físico, em especial dos corpos físicos de seres humanos, eles não poderiam aceitar que Jesus, o mensageiro especial de Deus, tivesse assumido forma humana. Eles sugeriam que, longe de se tornar um homem com um corpo físico, Jesus apenas parecia, doquel, ter uma natureza física, mas em verdade era uma entidade puramente espiritual como um anjo. Consequentemente, docetistas ensinavam também que Jesus não morreu na cruz, como afinal um espírito imaterial poderia ser pregado no madeiro.
A salvação trazida por Jesus teria vindo do conhecimento espiritual secreto que ele passou para seus discípulos, não através de qualquer sacrifício na cruz. Então, essa é uma das primeiras heresias aí no início da história da igreja, o docetismo. Ela está bem refletida ali em 1 João capítulo 4, onde João ele pega e fala: todo espírito que diz que Jesus não é em carne, não vem em carne, é o espírito do anticristo. João ali estava combatendo o docetismo, que já surgia na sua época. Tá? Estão me ouvindo bem, irmãos? Estão ouvindo bem ou travou aí? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Agora eu vendo. Tá ouvindo? Não. Estão ouvindo agora, irmão? Caiu até com compartilhamento. Sim. Deixa eu botar para gravar aqui, acho que caiu. Não, tá gravando já. Então, você vê tem alguém travado aí na fala. Você vê bem claro ali em 1 João 4, João combatendo o gnosticismo, quando ele fala que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Então, é isso que que João está escrevendo ali, está combatendo uma doutrina gnóstica. O monofisismo, né? Do grego, mono, natureza, e physis, mono, natureza, mas aí está errado. Mono, único, é um só, physis, natureza, uma só natureza, segundo a qual Jesus era uma combinação de humano e divino, no qual estas naturezas combinavam de tal maneira que a divindade de Jesus insuperavelmente ultrapassava a sua humanidade. É o que a gente estava falando, né? Os raciocínios eles começam, né? Como é que Jesus estaria lidando com a natureza pecaminosa que ele tinha de ser humano? Se o ser humano, com a sua natureza pecaminosa, ele não escolhe sentir inveja, ele simplesmente sente, ele não escolhe cobiçar o que não pode, ele simplesmente cobiça vem. Então, como é que Jesus lidava com isso? Aí começa a surgir as teorias, né? A natureza divina de Jesus, né, ultrapassava, superava a humanidade dele a ponto de anulá-la. Isso foi rechaçado como heresia, tá, irmãos? Monofisismo. E aí começa a falar que existia ali as duas naturezas, mas a natureza divina suplantava a natureza humana. Vem o apolinarianismo, que é do Apolinário, que era um bispo também. A doutrina segundo a qual Jesus possui um corpo humano, mas não uma mente humana. Olha a situação, irmão. A mente que estava em Jesus era uma mente divina. Porque se não fosse uma mente divina, Jesus com a mente humana com certeza pecaria. Olha os raciocínios que vão surgindo na antiguidade. Eles não tinham dogmas prontos. Então eles começaram a raciocinar em cima da pessoa de Jesus. E é difícil definir esse tipo de coisa. Para mim é impossível definir a questão de Jesus. É que a gente recebeu um dogma e aceita o dogma. Mas se tivesse que definir, seria muito difícil. Então, a natureza humana assim, assumida por Jesus era incompleta. Pois no lugar da alma racional, Jesus teria seu próprio espírito eterno. Ele não teria um raciocínio humano, porque a mente de Deus tomou conta do corpo humano que Jesus possuía. Tá? Essa era a tese de Apolinário.
mas entender por que essas doutrinas surgem, porque começa esse raciocínio. Como explicar a natureza humana de Jesus não pecando? Tá? Se era uma natureza decaída. Tá? E aí vem o eutiquianismo também, um bispo chamado Eutico, né? Doutrina segundo a qual, no momento da encarnação, a natureza humana de Jesus foi misturada com sua divindade. Então, ali houve uma mistura de uma natureza divina com uma natureza humana, gerando uma terceira natureza. Olha só como é que funciona. Como se batesse ali a manteiga com açúcar e gerasse um creme. Aí gerava uma terceira, uma nova natureza, que era, em sua maioria, quase completamente divina, mas com um pequeno traço residual da humanidade, como se pingasse, no livro até fala isso, uma gota de mel no meio do oceano. O mel está ali espalhado no oceano, mas você não consegue percebê-lo. Então, o mel seria a natureza humana e o oceano seria a natureza divina de Cristo. Nestorianismo, né? Vem de Nestório, um outro bispo. Esse arrastou muita gente, tá? Não foi pouco, não. De uma igreja nestoriana, né? Na época, logo após o Nestório ter sido excluído ali, sido considerado como herege, teve muitos seguidores. O movimento dele teve muitos seguidores. O entendimento dele. Segundo o nestorianismo, Jesus era, de fato, plenamente humano e divino. Mas essas naturezas são tão diferentes que elas não podem ser atreladas em uma só pessoa. Por isso, Jesus, na verdade, seria duas pessoas existindo do mesmo corpo. O Jesus humano e o Cristo divino. Mas as pessoas não se misturavam. Por que também isso daí, irmãos? Porque tinha a questão do Theotokos. Theotokos é mãe de Deus. Maria seria mãe de Deus ou mãe do Cristo, o Christotokos. Isso foi uma discussão enorme, né? E você não tem como falar que Maria não é mãe de Deus se você não fizer a separação entre a pessoa do Jesus humano e o Jesus divino. E aí você consegue falar que Maria é mãe somente do Jesus humano, do Jesus Cristo, da pessoa gerada no ventre dela, mas não do Deus divino. O que tem um certo sentido, só que o problema foi como Nestório fez isso, né? Falar que tem duas pessoas no mesmo corpo é difícil, né? Para falar que a pessoa está possuída, né? Não é o caso. Não é o caso. Então funciona desse tipo de forma. Os raciocínios eles começaram a ser desenvolvidos, os entendimentos acerca da pessoa de Jesus, como conciliar a natureza humana com a natureza divina. Como você vai conciliar uma natureza pecaminosa com uma natureza sem pecado. E aí, na história, acaba explicando aí, estavam duas pessoas ali. Um com a natureza pecaminosa e o outro com a natureza divina, e não se misturavam. E Maria era só mãe do sujeito da natureza pecaminosa. Tá? Não seria mãe de Deus, até porque Deus é eterno. Realmente é um termo mal aplicado, mas o católico adora ele. Porque o concílio, se tem uma coisa que o católico gosta, é concílio. Né? Então, o concílio, acho que de Calcedônia, se eu não me engano, é que determinou isso. O concílio de Calcedônia foi convocado justamente para responder ao monofisismo e ao nestorianismo. Argumentos nele apresentados deram forma ao que pensamos a respeito da ligação entre humanidade e divindade em Jesus. A posição por ela formulada foi de que o Filho assumiu uma natureza humana
juntando assim humanidade e divindade em uma só pessoa, mas não eram duas pessoas diferentes, como na história estava colocando. Isso é uma afirmação, né, meio contraditória, mas se aceita como um dogma. Dogma é aquela verdade que é colocada para você que não tem como explicar e simplesmente você aceita como verdade, mas não se explica nem se justifica. Duas naturezas em uma pessoa unidas sem se misturar, sem que uma cancelasse a outra, sem que qualquer uma delas fosse incompleta, plenamente humano, plenamente divino, 100% homem, 100% Deus, né? O que nós cremos hoje. Mas essas doutrinas têm lacunas. Se a natureza humana não é anulada, Jesus pecou. Se ele tem a minha natureza, né, ele pecou. Esse é o raciocínio daquele pessoal daquela época. Tá? E aí fica difícil de explicar esse tipo de coisa, mas simplesmente se aceita como verdade absoluta, 100% homem, 100% Deus. Tá? Os irmãos estão conseguindo contemplar o quão difícil é definir esse tipo de coisa, que a gente, na verdade, ficou instável de novo. Estão vendo? Sim, sim. 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 Então, os irmãos conseguem contemplar o quão difícil foi definir esse tipo de coisa? E, embora tenha sido definido dessa maneira, Muito. tenha sido definido dessa maneira, fica difícil de explicar algo desse tipo. Tá? Fica difícil de explicar. Você não tem como definir quem é a pessoa de Jesus Cristo. Não tem como definir. Eu simplesmente tenho que considerar ele como Deus, porque a Bíblia me diz assim. Mas como explicar homem e Deus ali é muito difícil. Para mim não tem como. Mas a gente recebe a explicação determinada para a gente, que é essa daí. Duas naturezas de uma pessoa unidas sem se misturar, sem que uma cancele a outra, sem que qualquer uma delas seja incompleta. Ele é plenamente humano e plenamente divino. Isso é um tanto complicado, irmão. E aí vem os argumentos que o livro coloca. O Novo Testamento claramente ensina a humanidade perfeita de Jesus. Se Jesus não possuía a natureza humana e divina, então ele não pode ser nosso Salvador. Apenas por meio desta união de duas naturezas em uma pessoa é que o Filho pôde ser a revelação, aqui eu não consigo ver, plena de Deus ao mundo. Tá aí, termina os slides. E aí não dá para entrar no próximo, porque também tem muito assunto. Na aula que vem nós vamos falar sobre o Jesus mediador, a pessoa de Jesus como mediador, o homem mediador, porque é aí onde ele defende que não tem como Jesus cumprir as suas funções se ele não for homem. O sacerdote teria que ser homem, né, um ser humano. Tanto que 1 Timóteo 2,5 diz que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo fala isso. Então fica muito difícil de conciliar a pessoa de Jesus Cristo. Como definir 100% homem, 100% Deus? As diversas teorias que surgiram pela dificuldade de definir. E aí se estabeleceu algo, e quem falasse ao contrário daquilo era herege. O concílio é assim, né? Reúne uma opção de gente para decidir algo. E aquilo que foi decidido, se você falar contra aquilo, você é herege, está excomungado. O concílio é assim que funciona. Sempre foi assim que funcionou. Então, muitos pensaram, não eram somente teólogos, tá, irmãos? Eles eram pastores, eles pastoreavam.
tanto aqueles que foram considerados hereges, como os outros que defenderam o que hoje a gente tem como dogma. Então, eram pessoas que cuidavam de rebanho, que se dedicavam à obra de Deus, que se dedicavam ao reino, mas pensavam diferente. Pensava de maneira diferente. E aí uma vez eu ouvi um professor de história da igreja, que ele é até historiador, formado lá pela UERJ, ele falando assim: herege é sempre o outro, nunca sou eu. O herege é aquele que pensa diferente de mim. Não é. Eu nunca sou herege, eu nunca estou errado, né? E eu vou te falar, talvez eu já tenha discutido por coisas que hoje eu não tenho tanta certeza como tinha antes, e que foi a motivação da minha discussão. Em escatologia a gente vai ver um pouco disso. Alguns acho que a irmã Eliane já fez escatologia, o restante acho que não. Em escatologia, o assembleano ele crê ouvindo que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E não só assembleano, mas as outras denominações no Brasil influenciadas pela Assembleia de Deus. A metodista é muito influenciada, a batista hoje também é, isso no Brasil, né? Então, você começa a ter problema, porque quando você começa a estudar, você vai vendo que não é bem assim, dessa maneira. E aí você começa a se espantar, e talvez você tenha defendido lá atrás: não, nós não vamos passar pela tribulação, né? E começar a raciocinar de uma maneira um tanto estranha. E aí a gente acaba defendendo, e começa a ver: eu considerei o outro irmão como herege, mas hoje eu vejo que ele não era tão herege quanto eu pensava. Quando começa a estudar, é assim que funciona. Isso sempre aconteceu na história da igreja, tá? Divergência de pensamento, divergência de entendimento, de compreensão acerca das Escrituras, compreensão acerca da pessoa de Cristo, compreensão acerca da pessoa do Espírito Santo, né? Porque numa cláusula que tinha dentro de um dos concílios, que tinha escrito só do Pai e do Filho, quando fala que o Espírito Santo procede do Pai, na verdade. E aí, quando mais à frente alguém for lá e alterou na mão, né, alguém do lado romano, né, foi lá e alterou na mão que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, o pessoal da Igreja do Oriente criou caso. Se alterou aqui. Se alterou o concílio, o definido no concílio. E isso deu briga. Isso foi um dos motivos de rachar uma igreja no ano 1054. Aí separou entre católica romana e católica ortodoxa ali do Oriente. Tá? Então, divergência de entendimento ao longo da história da igreja sempre teve. Você tem o reformador Zwinglio e você tem o reformador Martinho Lutero. Eles se odiavam. Tá? Então, por divergência de pensamento. Lutero falava que Zwinglio não entrava nem no céu, não era salvo, simplesmente porque Zwinglio não cria que o pão e o vinho se transformava verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Então, divergência acerca de pensamento sempre existiu na história da igreja. A questão é os momentos que a igreja viveu. Existiam momentos que uma divergência lançava a pessoa na fogueira. Tá? Porque nos 4 primeiros séculos se considerava ali como herege, a pessoa só era retirada da igreja. À medida que a igreja foi expandindo e tomando conta, a igreja começou a botar os hereges na fogueira. Se pensasse diferente, ia para a fogueira. Tá? Então, as fases da igreja cristã ao longo da história. Assim como também a Assembleia de Deus já foi muito mais rigorosa com relação a entendimento. Se você falasse alguma coisa no passado, você era excluído. Tá? Hoje a gente consegue conversar.
tá? Onde a gente consegue dialogar. Mas se fosse no passado conversar certos tipos de coisas, o negócio ia complicar. Tá? Alguma dúvida, irmãos? Ou algum comentário, alguma colocação acerca do que foi falado hoje? E fica a pergunta: a pessoa que considera Jesus como Cristo, como Messias, mas não considera Jesus como Deus, entra no céu? Semelhante ao judeu messiânico, a maior parte, grande parte dos judeus messiânicos, eles creem em Jesus como Messias, mas não creem em Jesus como Deus encarnado. Eles entram no céu? E aí a pergunta fica para a gente. E se ninguém tiver algum comentário, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nós vamos orar para terminar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acredito que todo mundo quer perguntar, mas a gente está com medo mesmo. Está com medo do quê? De ficar sem resposta? Porque eu posso falar para vocês, eu não sei. Não adianta que quando se examina a pessoa de Cristo, se examina Deus, a gente fica sem resposta. É vã a esperança do ser humano achar que ele vai compreender quem é a pessoa de Deus, entender claramente quem é Deus. Não vai, isso daí não ocorre. Tá? É verdade. Isso daí não ocorre. Mas a gente pode refletir sobre a pessoa de Deus. Isso daí a gente pode fazer. Mas alguém tem uma pergunta? Pode perguntar. Pode ser que seja a mesma dúvida que eu tenho. Bora, gente, pergunta aí que eu também quero saber. Pergunta, Matheus. Essa... sem vergonha. Amém, irmãos. Então vamos terminar. Gladys, pode orar para a gente terminar. Ok. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, aprendendo a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor Deus. Que o Senhor continue, Senhor Deus, nos abençoando, Senhor Deus, abrindo o nosso entendimento, Senhor Deus. Essa é a minha oração, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta do nosso Senhor, e nós digamos amém. E aí, irmãos, só para... Eu ainda não botei os vídeos da aula passada, mas vou botar todos juntos essa semana, tá? Aí vou mandar o link para os irmãos vão poder assistir novamente. E vou mandar esses slides do IBAD, mas esses slides que nós estamos usando. O slide, ele manda o IBAD manda slide por disciplina, mas eu não gosto. Eles são muito compridos, poucos resumidos. Para ver 2 capítulos, deu mais de 40 slides. Né? Então, eu não gosto. Mas vou estar mandando também os slides para os irmãos darem uma olhada. Tá? Deus abençoe a todos aí. Paz do Senhor, irmãos. Tá bom, vai ser ótimo. A paz do Senhor a todos. Paz.